Olá, amantes de livros e bolos! Bem-vindo ao meu canal, eu sou Ed Van Feel e nós estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 26, Ventos da Mudança. Saia pelos fundos, pediu a Duine. Sim, nós os distrairemos, avisou Vanna. Pegue esse dinheiro, servirá até que possamos nos encontrar em segurança, disse Tottenrock, colocando em sua mão um saco de moedas. Todos se agitaram e ele ouviu os homens na porta, chamando seu nome. Não, disse Dirk. Os outros pararam. O quê? Dirk os olhou seriamente. Eu não fiz nada. Não vou fugir. Devolveu o dinheiro para Totten, agradecendo a todos, e então saiu. Os outros foram atrás, os rostos preocupados e ansiosos. Edgar Antares era um homem grande e alto, cuja voz imponente já era intimidadora sozinha. Seus olhos eram duros e havia algo de louco nele, que era sutil demais para ser notado, o que o tornava ainda mais perigoso. Talvez por isso ele fosse tão temido e respeitado na cidade. Ninguém ousava desobedecê-lo. Nunca. Dirk de Landry, esta é uma ordem de prisão do patriarca Christopher de Adamei. Aconselho que venha sem resistir. 2 homens desceram e prenderam suas mãos com grilhões de metal escuro. Isso é realmente necessário? Perguntou Romano. A resposta foi um olhar duro do capitão. Dirk foi colocado no cavalo junto com outro soldado. E então eles partiram a galope. É claro que o patriarca sabia que sua ação não passaria em branco. Em algum momento, os jovens encrenqueiros bateriam à sua porta exigindo explicações. E ele as daria. Não demorou muito e a profecia se cumpriu. O grupo chegou ligeiramente estressado em sua sala. Os guardas se colocaram a postos, mas Adamei mandou que se acalmassem com um simples gesto de mão. O patriarca tinha uma imponência natural e bastava um olhar para que todos se calassem. Quando o silêncio se fez, a voz do patriarca foi ouvida. Temos um problema, e é um problema bem sério. O senhor prendeu nosso amigo, disse Grove. Acreditem, respondeu o patriarca, eu provavelmente salvei a vida dele. O patriarca então lhes contou tudo o que descobrira até então sobre Balzu. O plano de Algol teria funcionado muito bem com um objeto mágico que acionasse um portal para o deus. Adamei então pesquisou para saber se este era o único jeito. E adivinhem, não era. Há uma segunda chance para Balzu retornar à Terra, explicou o patriarca. Essa segunda chance depende da primeira. No solstício de inverno de lua negra, à meia-noite, Balzu poderá voltar, se o antigo recipiente estiver pronto para recebê-lo. Houve um silêncio e expressões confusas. Como? Disse Joabe. Ele precisa que Dirk o receba? Perguntou Vanna. Tipo, que o aceite? Porque isso não vai acontecer nunca. Eu imagino que seu amigo resistiria ao máximo, mas me perdoe por acreditar que Algol possa ser muito persuasivo, tornou o patriarca. Sem o recipiente, no entanto, não há nada que Algol possa fazer. E ele só tem um dia para fazer isso, e é amanhã. Se mantivermos o noviço em segurança até lá, não haverá mais perigo. Até o próximo solstício, completou Tottenrock. Não, ele não tem o próximo solstício, corrigiu Adamei. Ele só pode usar esse solstício por causa da lua negra, pois a ponte entre os mundos ainda está aberta. Depois, ele não terá mais como passar. Mas Algol não foi banido? Perguntou Hit. Foi, respondeu o patriarca. É que às vezes eles voltam. A segurança em torno de Dirk era tão cerrada que nem mesmo os amigos foram capazes de se aproximar. O patriarca queria afastar toda e qualquer possibilidade de um truque de Algol ou Noasan. Por mais que eles tivessem se separado, nada garantia que essa sociedade dos infernos não poderia ser retomada. Não voltaram para casa. Ao invés disso, resolveram pousar na cidade, de maneira que estariam perto se algo acontecesse. Alternavam-se em turnos para vigiar a prisão. A noite estava especialmente fria. Era a vez de Peter Paul e Hit vigiarem e eles caminhavam na calçada da prisão com seus mantos para protegê-los do vento. Uma bebida agora ia bem, disse Hit. Daqui a pouco alguém virá nos render. Aí bebemos alguma coisa, respondeu Peter, notando uma presença se aproximando. Quem vem lá? Eles colocaram as mãos nos cabos das espadas e aguardaram. Uma figura feminina foi delineada pela iluminação precária da rua. Os cabelos ruivos ajudaram na identificação. Isabelle? Oi, disse a moça, esfregando os braços. Soube que estavam aqui.
Eu consegui ver o Dirk e contei para ele o que está acontecendo. Ele está bem, é só para vocês saberem. Você vai voltar para casa sozinha? Perguntou Peter, preocupado. A moça sorriu, achando doce a preocupação dele. Não, André vai me acompanhar até em casa e ficar de guarda a noite toda. Meu pai é super protetor. Os rapazes sorriram e a moça se despediu, indo se encontrar com André, que aguardava a uma certa distância. Jura que essa daí tá caidinha pelo lourinho também? Perguntou Rit. O que é que esse cara tem? Açúcar? Tem gente que nasce com isso, Rit. E é sempre gente que não sabe usar o que tem. Em meia hora, Romano e Joabe apareceram para rendê-los. Rit e Peter se refugiaram na taberna, bem mais quente e com cheiro de carne e bebida. Pediram vinho e o contato com uma realidade mais rotineira diminuiu a preocupação com o possível ataque de Algol. Em alguns minutos, já começavam a pensar que tudo não passaria de um excesso de zelo ou paranoia do patriarca. Nós vimos o homem sumir, disse Rit. Ele deve ter sido levado para as arenas de Titânia e já deve ter sido massacrado pelos gladiadores de lá. Ou ele foi para o mar. Deve estar no fundo do mar agora, onde não oferece mais perigo para ninguém. Um brinde a isso, Slonsha! E eles tomaram grandes goles do vinho. E, finalmente, alguma coisa os aqueceria. Foi quando Peter Paul viu algo e cuspiu seu vinho na cara de Rit. Peter levantou-se estabanadamente, sendo seguido por Rit, e foi até o jovem que ria e bebia no balcão com alguns outros guardas. André, o que diabo você está fazendo aqui? Perguntou Peter. O jovem de cabelos ruivos não compreendeu, balançando rapidamente a cabeça para ele com uma expressão confusa. Você deveria estar com Isabelle, disse Rit, chegando a seguir. Deveria? O rapaz pareceu ainda mais confuso. Estou de folga hoje, o patriarca não me deu nenhuma ordem. Mas nós vimos você escoltando Isabelle até em casa. Vimos você com ela meia hora. André ficou sério, vendo finalmente a gravidade da situação. Amigos, eu estou aqui há mais de 2 horas e posso lhes garantir que não saí. O patriarca estava na janela de suas acomodações da igreja. Não voltaria para casa naquela noite pelo mesmo motivo que os amigos do rapaz não o fizeram. Ele observava as ruas escuras e desertas, sentindo o vento frio no rosto. Tudo estava na mais perfeita paz, mas ele ainda sentia aquele calafrio que dizia que algo estava errado naquela noite. Viu Joabe e Rit correndo feito loucos para a igreja. Alarmado, desceu correndo as escadas já com suas armas. Encontrou os dois esbaforidos batendo em sua porta. O que aconteceu? Achamos que Algol foi atrás de Isabelle, disse Joabe. O patriarca arregalou os olhos e saiu como um tufão pela porta. Rit e Joabe o seguiram, atualizando-o. Os outros foram direto para sua casa. Já devem estar lá agora. O patriarca pegou seu cavalo e ordenou que eles pegassem animais para eles também. Obedeceram e galoparam pela cidade escura na direção de sua casa. A porta da mansão se abriu com violência e Adamei adentrou, os cabelos da cor da lua despenteados e o olhar furioso. Encontrou Vanna, Romano e Peter Paul na sala, as espadas em punho. Onde está minha filha? Perguntou Adamei, a voz rouca. Não encontramos ninguém, disse Romano. Ninguém aqui em cima. Gruff, Totten-Rock e André apareceram no segundo andar. Estava tudo em ordem quando chegamos, continuou Romano, sem sinais de luta. Adamei baixou a cabeça, tentando raciocinar. André, chame todos os guardas. Eu quero que revirem esta cidade. Não parem até acharem Isabelle, entendeu? Sim, senhor. E André correu porta fora com a nova missão. Como souberam? Perguntou o patriarca. Nós vimos um duplo do André com ela, explicou Rit. Ela disse que ele lhe faria escolta durante toda a noite por ordens suas. Pouco depois, nós o encontramos na taberna. Adamei anuiu com a cabeça lentamente, compreendendo bem rápido como Algol enganara Isabelle. Ele nunca dera ordem nenhuma a André. Agora pensa que deveria ter dado. Não imaginou que o perigo rondasse sua filha. Ele se agitou como se tivesse despertado de repente e saiu, avisando que continuaria procurando, pois eles poderiam estar por perto. Sem esperar por um convite, eles o seguiram. Havia guardas nas ruas, procurando, interrogando, revirando lugares, suspeitos, sacudindo bêbados e mendigos. A lua era apenas um fio no céu negro. E o vento pareceu aumentar como desespero. Quando finalmente os primeiros raios de sol cobriram a cidade com uma luz fraca e cinzenta, o patriarca mandou os homens pararem. Ele foi até sua igreja e se ajoelhou diante do altar de sua divindade. Ficou assim, em silêncio, por alguns instantes.
Então se levantou, os olhos cansados, os cabelos desgrenhados, mas ainda assim uma figura imponente. Os garotos estavam esperando, e eles também pareciam cansados. Seu amigo está seguro, disse. Se desejarem, podem ir embora agora. Eu agradeço a ajuda de ontem. Isabelle nos ajudou quando precisamos, disse Vana, surpresa com as próprias palavras. Se puder, gostaríamos que nos deixasse retribuir o favor. Patriarca anuiu com a cabeça e então voltou a andar pelo templo, passando as mãos nos cabelos. Por que ele a quer? Perguntou, pensando alto. Ela pode ser o recipiente? Perguntou Peter. Não, não pode. Ele só pode se adequar ao corpo que possuiu antes, respondeu o patriarca. André entrou correndo na igreja, os olhos arregalados e o fôlego no fim. Senhor, encontramos isso colado na porta de sua sala na Torre da Justiça. O rapaz entregou um pergaminho escrito em vermelho escuro. Ele dizia, você tem algo que eu quero. Eu tenho algo que você quer. Proponho uma troca. O texto continuava, mas o patriarca não conseguiu terminar. Não estava assinado e isso pouco importava. A carta estava escrita com sangue, provavelmente de Isabelle. Essa era a assinatura de alguém. Muito obrigada. Nos encontramos no próximo capítulo.